Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Cara, você começou a pastorear cedo? Uhum. Você já sabia disso adolescente? Já... Cara, eu não consigo lembrar de uma época da minha vida onde eu não cogitei a vida ministerial. Cara, mas Desde isso criança. era mais musical do que pastoral? Ou era mais pastoral do que musical? Ou as duas sim? Foi concomitante porque, assim, meu pai é missionário. E meu pai era missionário daquele tipo que a gente chamava antigamente de... arrancava toco, sabe? Uhum. Era o plantador de igreja raiz. Bandeirante. Porque hoje o cara, quando vai plantar a igreja, tem todas umas metodologias, né? Já vem com grupo base, já vem forte, com investimento financeiro e tal. Antigamente não tinha isso. Eles enviavam a família do missionário para um lugar. A família do missionário tinha ali alguns meses para conhecer uns vizinhos, começar um grupo de oração, alugava-se um ponto e começava a igreja, né? Então a gente morou em várias cidades. Papai não tem casa própria até hoje, mas já construiu 8 igrejas, sabe? É um cara incrível, assim, é o cara mais parecido com Cristo que eu conheço, é ele. Em todos os sentidos. E a gente, cara, sempre assim, plantando igreja. E aí, plantando igreja, como que era? Eu tocava e cantava, ele e minha irmã ficavam no banco, minha mãe ficava na porta. Para receber as pessoas que não vinham. Em espírito, né? Aí minha mãe vinha cantar, ele ouvia. Depois ele ia pregar e eu sentava no banco. E ficava, a nossa família era assim. Aí depois de 3, 4 meses começava a vir uma pessoa, outra pessoa, um vizinho e tal. Isso você com quantos anos? Cara, desde os 6 anos de idade. Caramba! Começava na garagem de casa e tal. Aí começava a igreja. Aí quando tinha 30, 40 pessoas, depois de 2, 3 anos... Já era presbiteriana? Você cresceu na família? Batista. Igreja Batista. Isso. Meu pai é batista, até hoje. Batista histórica. Batista reformada. Reformada. E aí, cara, quando tinha 30, 40 pessoas, aí ia para outra cidade, começar do zero. Então, eu sempre fui de igreja pequena, fazia tudo, entendeu? Então, ia começar um trabalho com jovens ou com adolescentes, aí eu que fazia. Então, era meio que todo mundo fazendo tudo o tempo inteiro, entendeu? Então, eu nunca cogitei uma vida fora daquilo ali, sabe? Então, eu comecei a estudar teologia cedo, por estímulo dele. Ele sempre falava, piedade e erudição. Você precisa conhecer a Escritura muito bem e você precisa ter vida com Deus, uma vida saudável também. É piedade e erudição, essas duas coisas. Então, eu sempre fui sendo estimulado por ele, entendeu? E vendo o exemplo dele. Então, eu comecei a estudar muito cedo, ler livro muito cedo e tal. E aí, com 19 anos, eu fui ordenado pastor na Igreja Batista. Com 19 anos. E aí, eu comecei meu ministério ali. E quando eu tinha 24 para 25, eu recebi o convite da Igreja Presbiteriana para pastorear uma igreja presbiteriana. E aí, eu fiz a portabilidade. Né? Portabilidade. Cara, mas e a Batista Presbiteriana, a teologia é bem similar? Cara, a Batista Reformada, sim. A Batista Reformada, sim. Uhum. Tem, acho que 2 pontos que são mais nevrálgicos, né? Que é o pedobatismo. Explica. É batismo de criança. Ah, tá. E acho que a questão sacramental, né? Porque para nós presbiterianos, o batismo é sacramento, né? Para alguns batistas, a maioria deles, é um memorial, né? Mas para os batistas reformados já é um sacramento. E para os batistas reformados, não obstante o fato de não batizarem crianças, mas também a maioria deles são aliancistas na teologia. Então, conceitualmente, é similar. Então, para fazer essa aclopagem, eu não tive nenhuma crise de consciência, assim. Então, foi bem tranquilo. Mas você falou que assim que você casou, com 22, você já estava implantando uma igreja. Plantando uma igreja, isso, em Passa Quatro. Porque daí eu com 19 anos, eu comecei meu ministério. Eu era tipo um pastor auxiliar da igreja que meu pai estava na época. Ele foi plantar uma outra igreja e eu continuei nessa igreja. E depois eu fui convidado para plantar a Batista Reformada aqui de Guaratinguetá. Tinha um grupo de jovens aqui, a gente começou um trabalho ali.
E aí, depois disso, então, tive 2 igrejas na vida. A Batista Reformada de Passa Quatro, a Batista Reformada de Guaratinguetá, que depois se tornou a Igreja da Trindade, que é uma igreja de São José dos Campos, que assumiu lá quando eu fui para a Presbiteriana de Alphaville. E hoje a IP Alfa. Caramba, com 22 anos já implantando igreja, já é bastante responsabilidade, né, cara? Muito, imagina. Cara, eu acho assim que o cristão, eu acho que ele deveria se envolver com a plantação de uma igreja ao menos na vida, assim. Mesmo que não plantando como o plantador, mas como grupo base, ou ele teria que se Dá envolver auxílio, né? de alguma forma na plantação de uma igreja. Porque, cara, a igreja apostólica, a igreja de Atos, é uma igreja itinerante, é uma igreja enviada, é uma igreja que está em expansão. Eu tenho dificuldade de pensar num cristão que se torna membro de uma igreja, passa 50 anos ali, ele até serve ali na igreja localmente, mas fica só naquilo. Eu acho que a igreja ela tem que ter esse lance da expansão. Mesmo que não seja para o outro lado do mundo, pode ser para o outro lado da rua. Sabe? Acho que a lista entra na lista de coisas que todo cristão deveria fazer, né? Plantar uma igreja. Plantar uma igreja, fazer uma viagem missionária. Exato. E mesmo lá ver a realidade, tudo, falar, cara, de repensar o seu recurso, sua gratidão, seus problemas, seus dilemas. Antes eu não pensava assim, hoje eu penso de forma bem saudável. Eu sempre falo pra galera, cara, acrescente nossa lista de sonhos aí e ir para Israel um dia, porque é sensacional. Eu nunca tive vontade e o Você dia já que eu foi, fui, Guilherme? Ainda não. O dia que eu fui foi... Você tem vontade? A gente estava num... eu tive um convite de um desses grupos e tal, que aconteceria acho que em 2020, e aí por causa da pandemia cancelou e tudo, aí acabou que não deu. Mas, cara, eu tenho muita vontade. Cara, muita foi vontade. sensacional. Eu sempre falo, galera, põe na tua lista de sonhos aí. Pra você que muito bom. é firme na teologia, pisar no lugar vai Muito bom. explodir a mente. Bom demais. Com certeza. Bom demais.